Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos aqui no Jardim da Imaculada, da onde fazemos nesses dias a nossa transmissão. Nós continuamos a percorrer a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Essa carta longa na sua extensão, mas riquíssima também na sua temática. O apóstolo hoje, a partir da Eucaristia, o cálice da bênção e o pão que partimos, ele vai chamar a comunidade a voltar ao Senhor. Recordemos-nos, caríssimos, que essas comunidades gregas, elas estavam entranhadas no meio do paganismo. O Olimpo grego é famoso pela sua quantidade de deuses, que tinha um deus para cada coisa que precisavam, Deus que se colocava em batalha, em guerra contra si. Então, essas comunidades facilmente eram tragadas pela idolatria. O apóstolo começa de um modo sempre impressionante, isso em Paulo, que a cada vez que tem uma falha grande na comunidade, ele não faz diretamente um discurso moral, mas ele evoca a palavra de Deus, a espiritualidade, hoje a liturgia, a doutrina, para dizer para essas pessoas que elas têm que voltar à reta via. Hoje ele começa dizendo: fugir da idolatria. A palavra ídolo quer dizer aquilo que é vazio, que é oco. Fugir da idolatria. Então, ponderai bem o que eu digo. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? Daqui também o nome para o sacramento. O sacramento da Eucaristia nos coloca em comunhão com Cristo, nos coloca, portanto, em comunhão com Deus, mas também com os nossos irmãos e irmãs. É o sacramento da comunhão. Através do receber todos a mesma Eucaristia, nós nos tornamos irmãos, nós nos tornamos unidos ao Cristo. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Somos um só corpo. A Eucaristia faz com que sejamos um só corpo. Recebendo a comunhão, e é um dos deveres de quem recebe a comunhão, que não é somente aquele de cultivar a união com o Senhor, mas é de abrir o coração para o irmão, de socorrer os irmãos necessitados. A Eucaristia deve fazer com que em nós, depois de receber um Deus que se partilha conosco, que nós também busquemos partilhar, que nós possamos nos doar como recebemos aquele que se doou por nós. Considerai os filhos de Israel. Os que comem as vítimas sacrificais não estão em comunhão com o altar? O que eu digo é que os idólatras oferecem seus sacrifícios aos demônios e não a Deus. Como alguns membros da comunidade, por vezes, participavam desses sacrifícios idolátricos, o apóstolo vai dizer assim: quando se participa disso, você está rompendo a comunhão com o Senhor, a comunhão, portanto, com os irmãos. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou quem sabe, queremos excitar o zelo santo do Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Era muito clara a idolatria a que era submetida a comunidade de Corinto. Mas, meus caros, todos nós temos o perigo de substituir o verdadeiro Deus por ídolos na nossa vida. Esse ídolo pode ser a nossa busca de riqueza, de prazer, de poder, pode ser nós mesmos, pode ser uma pessoa que nós amamos de um modo de fora medida, pode ser os nossos ídolos, os popstar que estão na sociedade de hoje e que nós por vezes não percebemos que essa pessoa vai ocupando um lugar que é de Deus na nossa vida. Uma pessoa, um objeto, um sonho. Então é preciso sacudir tudo aquilo que vai se acumulando na nossa vida e que vai ofuscando a verdadeira imagem de Deus. No Salmo 115 de hoje, nós assim rezamos: que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor?
Tantos dons, tantas graças, e a cada dia o Senhor nos dá. Como poderei retribuir? O salmista responde: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor. Tantas vezes as pessoas nos procuram porque fizeram promessas e não cumprem. As promessas têm que ser cumpridas. Não se deve fazê-las, porque Deus sabe de que nós precisamos e não precisamos fazer barganha com Deus. Mas se você fez, tem que cumprir. Por vezes, no momento de necessidade, a pessoa faz promessas descabidas. Então, depois é preciso não somente não cumprir, mas buscar um sacerdote para que te imponha uma outra penitência para cumprir aquela promessa. Aclamação ao Evangelho. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Jesus usa comparações mais uma vez no Evangelho de hoje para falar do discipulado. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem existe árvore ruim que dê frutos bons. Então, através dos frutos se conhece a árvore. Mas veja que é interessante, porque Jesus vai dizer assim: toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, não é pela beleza das suas folhas e das suas flores. Atenção, que por trás muitas vezes de pessoas que têm uma aparência maravilhosa, se esconde um vazio existencial, um vazio de fé. É pelos frutos que se conhecem. E quais são os frutos? É o fruto de uma vida transformada, de uma vida de santidade. É o fruto da evangelização, do anúncio. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do seu coração. É a partir do nosso coração, aonde mora o Senhor, a partir de uma transformação interior que deve repercutir na nossa exterioridade, que nós fazemos o caminho para uma verdadeira vida de união com Deus. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Claramente é uma alusão à liturgia. É na liturgia que nós chamamos a Deus de Senhor, Senhor. É na nossa oração. O caminho de fé não se faz somente com o participar na liturgia, que é determinante, mas não é tudo. É preciso fazer o que o Senhor nos diz. É preciso cumprir aquilo que Ele nos determina para que nós sejamos de fato seus discípulos. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. A rocha quem é? É o Senhor Jesus. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa e ela resiste. Essa enchente, torrente, é uma alusão ao juízo final. Aquela pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha que é Jesus, ela vai resistir às tempestades, vai resistir às crises, seja no âmbito pessoal, mas também no âmbito de família. Quantas vezes os vocacionados, que sejam os casados, que sejam os consagrados, não resistem às crises porque edificaram a sua casa sobre uma outra rocha, que não é o Senhor Jesus. E aquele, porém, que ouve e não põe em prática a palavra de Jesus, é semelhante a um que construiu a casa no chão, sem alicerce. Quando vem a dificuldade, é grande a ruína dessa casa. Aonde nós construímos a nossa casa? Sempre de novo precisamos olhar para os alicerces da nossa vida para nos perguntar aonde estamos fundamentados. Se nós edificamos sobre uma outra rocha que não é o Senhor Jesus, é o momento de voltarmos atrás, de fazermos uma conversão e nos apoiarmos em uma rocha verdadeira que nos sustentará nas nossas dificuldades. Na oração pós-comunhão, assim rezamos: ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por esses dons do vosso Filho, viver com Ele para sempre. Nós estamos no mês da Bíblia, lhes convido a dar uma atenção especial à palavra de Deus, para que, de fato, na escuta da palavra, nós possamos ser transformados. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.